Cristo, Deus, mestre, guru, iluminado, com tantos ensinamentos maravilhosos que ele trouxe, para que entrar nessa bagunça de quem ele era? Será que não basta seguir o que ele ensinou e pronto? E aí, tudo bem? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa querida sobre a divindade de Cristo, quando ela fez o seguinte comentário: não faz diferença se Cristo é ou não é Deus. A posição dela era que Jesus trouxe maravilhosos ensinamentos, independente de quem era, e o que importa é o que ele ensinou. Muita gente enxerga Cristo assim, como um mestre que trouxe ensinamentos que podem ser aproveitados por todos nós. Se esse é o único ponto de análise, fica realmente parecendo que ser ou não Deus não invalida seus ensinamentos, que continuam sendo muito importantes. Para esse pessoal é como se Cristo não precisasse ser Deus para validar o que ele veio nos ensinar. Um dos mais conhecidos ensinamentos de Cristo, o Sermão da Montanha, permite em geral esse entendimento. O texto poderia, com algumas adaptações, ter sido pronunciado por outros gurus como Buda ou Gandhi. São ensinamentos de amor, humildade, respeito, justiça, perdão, paz. Trazendo para a nossa vida esses ensinamentos, por que Cristo precisaria ser Deus? Qual diferença faria ele ser ou não ser? O primeiro ponto importante para responder essa pergunta é se permitir conhecer toda a vida de Cristo, não parar só em seus ensinamentos. Muitos que olham para Cristo como um mestre escolhem selecionar de sua vida o que querem e ignorar o que eles não querem. Para entender realmente seus ensinamentos, é essencial olhar toda a sua vida, tudo que ele falou, tudo que ele fez. Sem sombra de dúvidas, todos buscaríamos crescer com os ensinamentos de um grande sábio, enquanto evitaríamos dar atenção a psicopatas, malucos, mentirosos, hipócritas. E o problema é que se você for levar em consideração não só os ensinamentos de Cristo, mas toda a sua vida, você não vai ter muitas opções. Porque se não quiser considerar ele como Deus, vai acabar tendo que considerar ele como psicopata, maluco, mentiroso, hipócrita. Porque Jesus saiu perdendo o pecado dos outros, se deixou ser adorado, mandou eles deixarem pai, mãe, família por causa dele, falou que a única forma de conhecer a Deus era por causa dele, que só vai conhecer a Deus quem ele quiser revelar. Ele se declarou maior que o templo, Senhor do sábado, maior que todos os outros profetas. Ele validou rasgarem dinheiro com ele ao invés de dar para os pobres. Ele fala que vai julgar todo mundo, manda comer sua carne, beber seu sangue. Ele diz ser ele mesmo o caminho, a verdade e a vida, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, a ressurreição. A gente já fez aqui no Outshore um vídeo bem completo com essa análise. A Bíblia deixa clara uma questão. Jesus Cristo se achava ser Deus. E se entra no mérito dele ser mesmo Deus ou não tem dúvida de que todo o contexto do Novo Testamento mostra que Cristo se achava Deus. E como disse C.S. Lewis, o cara que se acha Deus ou é maluco psicopata, do nível de alguém que afirma ser um ovo frito, e você vai se afastar dessa pessoa, ou ele é Deus mesmo. E a relevância da divindade de Cristo só aumenta quando você realmente passa a interiorizar o que significa ele ser Deus. Se Cristo for Deus, isso significa que ele é a verdade. Sua opinião não é mera opinião, são fatos, são verdades incontestáveis. Se ele não for Deus, sua opinião é apenas uma opinião, assim como as opiniões de cada um de nós, e pode e deve ser contestada. Por mais iluminado que ele seja, se você ignorar que ele seria um psicopata, ele continuaria sendo apenas homem e tendo apenas as opiniões de homem. E isso se estende para todos os outros mestres e gurus da história. Por mais iluminados que eles sejam, todos continuam sendo apenas homens e erram. Buda, Gandhi, por exemplo, podem ser os mais iluminados de todos, mas continuariam sendo homens e continuam podendo errar. Será que não faz diferença? Pensa nos dois cenários. Se Cristo não for Deus, então você pode buscar ler assuntos sobre ele, assim como todos os milhares de pregadores, gurus, mestres, iluminados que já existiram. Agora, se ele for Deus, aí, meu amigo, o Criador de todas as coisas veio dar uma passadinha na Terra para explicar como funcionam as coisas, como você deve viver, como deve agir. Se ele for Deus, a gente passa a ter a única descrição comprovadamente verdadeira de como é a vida espiritual, que não conseguimos perceber, sentir, medir, cientificar aqui no nosso mundo material.
Qual humano, por mais iluminado que for, é capaz de descrever como é realmente a vida espiritual? Se Cristo for Deus, o criador do jogo veio apresentar o manual e passar todas as dicas e macetes de como jogar esse jogo. Se ele for Deus, não tem nada mais lógico do que cada um dos que jogamos esse jogo da vida irmos atrás do que ele falou e buscar entender a fundo tudo que ele disse. Estudar, aprender, viver o que ele passou. Se Cristo for Deus, então Deus fez homem, veio na Terra e passou 3 anos passando tudo que queria nos ensinar. Todas as instruções, todos os caminhos, tudo. Se Cristo for Deus, então ele não falharia em garantir que sua mensagem fosse transmitida de uma forma confiável. Caminho qual nós católicos chamamos de tradição oral e tradição escrita, a Bíblia. Se Cristo for Deus, os que contradizem estão sem dúvida alguma enganados, assim como todo homem se engana. Será que faz diferença Cristo ser ou não ser Deus? Se você acredita que Ele é Deus, reflita bem sobre o quanto isso impacta ou deveria impactar a sua vida. Se você não acredita, acho que vale ir atrás de validar essa crença, porque ela faz toda a diferença.